Graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais uma semana, mais uma segunda-feira, começando com o nosso momento devocional, fé em movimento, palavra de Deus que vem de encontro às nossas necessidades. Que você receba do Senhor e do alto instruções que façam bem à sua vida, ao seu espírito, e que Deus se revele poderosamente nesse tempo. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Pastora Dirce, amada, graça e paz, Deus é contigo. Vamos compartilhar o link com mais pessoas para que tenhamos um momento de crescimento na graça e no conhecimento. Esse tempo ele é transmitido ao vivo, esse devocional, e também vai ser editado para que seja compartilhado pelo YouTube no término deste dia. Nós temos lá já uma playlist com os momentos devocionais que o Senhor tem nos trazido aqui todas as segundas-feiras pela manhã. Então seja muito bem-vindo e compartilhe com pessoas para que possamos ter mais e mais vidas sendo impactadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Irmã Francisca, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos começar aqui o nosso momento agradecendo e adorando a Deus, criando aqui uma ambiência profética de adoração e de mover da parte do Espírito. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, exaltado, magnífico, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, nós confiamos em Ti. Sabemos em quem temos crido, sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos, sonhamos, e queremos, Senhor, desfrutar da Tua revelação. Fala-nos nessa hora. Seja bendito Teu nome, seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações sem distorção e que o Teu Espírito se revele, testificando em nosso coração, em nosso espírito, que somos Teus filhos e que fomos reconciliados por meio do Teu sangue precioso derramado em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, nós estamos estudando a palavra e o Senhor tem nos dado uma inspiração de níveis de aprofundamento dessa revelação. Primeiro, precisamos acessar a revelação. Estamos nessa primeira dimensão de acesso à revelação da graça por meio dos fundamentos, dos princípios elementares da fé cristã. Aliás, não são elementares, né? São princípios sólidos, princípios que são consistentes, né? Aqueles que são elementares nós pomos de parte. O Senhor Jesus, Ele trouxe alguns princípios que foram elementares para que o povo dele cresce, iniciasse o seu processo de relacionamento com Deus através do tempo que ele passou nos dias aqui da sua carne, se revelando como Deus, se revelando como Senhor, como Salvador, aquele Redentor que trouxe para nós a expiação, né? E a reconciliação que nós vamos tratar hoje. Mas ele morreu, venceu a morte, entregou o seu corpo e tomou a vida de volta. Ao fazer isso, ele ressuscitou e ele está vivo. É o único Deus vivo a quem servimos e nos relacionamos com ele pelo Espírito. Portanto, acreditamos que as promessas e a palavra que é revelada para nós nos relacionarmos com Deus nesse tempo em graça é uma palavra como a revelação já chegou a nós, selada por maiores e superiores promessas, não aquelas que foram trazidas pelos profetas antes de Cristo, e também não aquela que foi do tempo de Cristo nos dias da carne. Tudo aquilo que ele trouxe é necessário, tanto no Antigo Testamento, né? A lei é boa, mas serviu de aio. Aio significa tutor, né? Para nos conduzir a Cristo. Uma vez que chegamos em Cristo, ele cumpre a profecia de todos os livros do Antigo Testamento, apontando que ele seria o Messias, que ele seria o Redentor
e ele traria essa reconciliação. E a partir dali, então, essas maiores e superiores promessas chegando até nós. Então nós precisamos compreender, à luz da Bíblia, que o acesso à revelação vai trazer para nós, num segundo momento, num segundo passo, o nosso crescimento espiritual para que nós possamos ter clareza com relação à nossa identidade, quem somos em Cristo. E então tomarmos posse da autoridade que Ele nos deu e desenvolvermos o chamado através das boas obras, dos atos de justiça que Ele nos chamou para praticar, boas obras de antemão preparadas para andarmos nelas. Amém? Então vamos acessar a revelação, vamos receber do Senhor agora essa compreensão da reconciliação. Ele nos reconciliou. Nós vamos começar aqui lendo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas antes dessa leitura, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos um pensamento, uma breve reflexão a respeito, desde o pecado original no Gênesis, na criação, até a cruz. Porque é importante nós percebermos que o que o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, já estudamos aqui, né, trouxe para nós e nos ensina a respeito da sua soberania. Quando Ele nos criou o homem, na verdade, a maneira correta de nos referirmos à criação do homem seria a formação, né? Quando Ele nos formou, porque do nada Deus criou tudo. E a terra criada, do pó da terra, Ele fez o homem. E do homem, da sua costela, fez a mulher. Portanto, nós somos formados a partir daquilo que Deus já havia criado. E com base nisso, o Senhor soprou o seu Espírito, nos deu autoridade deu autoridade ao homem para que o homem dominasse sobre a criação. E Ele colocou em nós sua imagem e sua semelhança. Há aí uma grande revelação de poder, de autoridade, de semelhança com o Altíssimo. A essência da eternidade foi imputada por Deus em nós. Porém, com o pecado original, com a desobediência do homem, o homem foi lançado na terra. O homem saiu daquele momento de concílio de Deus, porque o paraíso representava o céu na terra. Então o homem estava ali totalmente conciliado, totalmente em plena harmonia, em plena conciliação, desfrutando desse relacionamento direto com Deus, desse diálogo direto com Deus. Então o homem foi tirado desse ambiente. A autoridade agora da terra foi dada legalidade para a serpente, né, e a sua descendência. E nós percebemos que ao longo da história bíblica, quantas guerras, quantas situações, logo, né, na família, na primeira família de Adão e Eva, já houve ali um assassinato, coisas terríveis, movidas justamente por essa perda da conciliação com Deus. Certamente não haveria nenhum tipo de pecado se o homem não tivesse saído dessa conciliação. Deus criou o homem reto, o homem se meteu em astúcias e por isso o pecado entrou no mundo. O tempo passou. Lá no paraíso, lá no jardim do Éden, haviam duas árvores, você se lembra? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi o fruto desta árvore que foi comido por Eva e depois por Adão, depois de uma propaganda feita pela serpente, de que ao comer daquele fruto, eles teriam acesso a este conhecimento, a esta revelação, dito e feito. E havia uma segunda árvore, que era a árvore da vida eterna. Deus justamente tirou o homem do concílio para preservar a segunda árvore. Imagina, se o homem, agora em desobediência, comesse do fruto da segunda árvore, ele teria a vida eterna em pecado. A morte eterna estaria selada. E não haveria mais resgate, porque aquilo que Deus criou é perfeito e Ele estabeleceu as regras. Então Deus tira o homem do concílio
e preserva a segunda árvore. E profeticamente ele indica: haverá um tempo que eu voltarei para resgatar a minha noiva, mas virei em carne. Então foi o segundo Adão, a primeira vinda de Cristo. Quando ele se manifestou em carne entre nós, viveu 33 anos e meio, 3 anos e meio de ministério, cumprindo ali o propósito. E ele ali resgata a segunda árvore, a vida eterna. Cristo, ao morrer na cruz, ele faz o movimento de reconciliação, de nos reconectar com o propósito da vida eterna. Amém? Apesar do pecado, apesar da separação que houve, apesar da perda desta comunhão no paraíso que aconteceu por meio do pecado e durou muitos anos, chegou um momento que o Senhor já havia profetizado, determinado isso lá no diálogo do Éden: colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Um diálogo ali entre a serpente, Deus, a serpente, e Eva. O descendente de Eva era Cristo. E a palavra continua dizendo lá em Gênesis 3 que tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe esmagará a cabeça. Ou seja, a descendência da serpente teria profeticamente esta resistência, esta ação contrária, maligna, pecaminosa, mas o descendente de Eva lhe esmagaria a cabeça. Cristo na cruz fez isso. Ele encravou na cruz tudo aquilo que era contra mim, contra você, trouxe o perdão. Nós vamos tratar isso na próxima semana, a questão do perdão eterno, e ele nos reconciliou. Vamos à palavra para que nós possamos aprofundar isso. Efésios 2:13, começando aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim a palavra da graça de Deus: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Bem-vinda, esposa, bispa amada, bispa Renata, nossa pastora Fátima, graça e paz, seja bem-vinda. Eu louvo a Deus, amados, porque esta reconciliação ela aconteceu uma vez que nós, de origem gentílica, estávamos longe. Vamos voltar um pouquinho para contextualizar ainda mais. Depois que Caim matou Abel e nasceu Sete, de Sete houve ali uma descendência que nasceu Noé. Noé, que era um homem justo, ele teve 3 filhos. Você sabe que Deus fez ali uma aliança com Noé, e até hoje, o arco-íris, que eu vi essa semana um vídeo do espaço, alguém mostrando o arco-íris, é um círculo completo, não é apenas um arco, não é um meio círculo, é um círculo completo. Perfeita a profecia, a palavra de Deus se cumpre com exatidão. Ali, Noé teve 3 filhos. Cão, que foi o pai dos cananeus, que desnudou Noé, que deu origem a uma geração que era descendente também de Caim. Sem, que deu origem, que foi o pai dos semitas, que
historicamente, genealogicamente, deu origem aos judeus, eleitos por nação, e Jafé, o terceiro filho, o pai dos jafetitas, aqueles que se tornaram gentios, como a palavra nos mostra. Nós não temos sangue israelita. Que não temos sangue israelita, temos uma promessa. Nós somos dessa linha jafetita. Então nós precisamos entender aqui essa revelação. Por quê? Porque enquanto os cananeus, jebuseus, ferezeus, filisteus, tantos povos que faziam guerra contínua contra os eleitos de Deus, os semitas, judeus, eleitos por nação, passaram por tantas situações e até hoje aguardam o Messias, né? Quando se fala de Jesus, para aqueles mais ortodoxos, eles realmente se sentem muito desconectados da visão de Jesus como Messias. Isso tudo, esse endurecimento do coração deles, veio para que nós pudéssemos ser enxertados na videira, na oliveira, não é? Brava. Nós temos essa revelação. E nós, como jafetitas, como gentios, havia uma inimizade muito grande entre judeus e gentios. Para aqueles que gostam ainda mais de detalhes teológicos, no templo de Salomão, original, havia uma placa dizendo: se você é gentio e entrar por essas portas, poderá ser morto. Havia realmente uma rejeição, porque a lei de Moisés trazia uma exclusividade, uma santidade de uma maneira muito exclusivista, especificando isso sobre o povo judeu, semitas, e que todos os outros seriam então rejeitados para que não houvesse contaminação. Era proibido, inclusive, que houvesse relação matrimonial entre os povos para evitar essa contaminação. Se lermos com atenção o Antigo Testamento, vamos perceber isso. Contudo, nós chegamos à conclusão de que nós vivemos hoje a reconciliação. A palavra acabou de nos mostrar. Ele, dessa inimizade que havia entre judeus e gentios, ele promoveu a reconciliação dos dois. O muro de inimizade que havia, Cristo na cruz derrubou este muro, fazendo dos dois um só corpo. As promessas de Abraão que estavam sobre o povo judeu chegam até nós por meio da cruz. O amor de Deus eterno, todas as promessas liberadas chegam até nós porque nós somos reconciliados. Está aqui em Efésios 2, de 13 a 16. E seguindo, Jesus reconciliou consigo todas as coisas. Não foram algumas, hein? Vamos ver aqui em Colossenses 1, 20 a 23. Diz assim a palavra: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, aleluia, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Meu Deus, que coisa. Vamos seguir aqui. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom todo tempo. Vamos seguir. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Então, meus amados, agora, porém, Colossenses 1, 22. Vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, aleluia, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes,
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meus amados, santos preciosos, Jesus Cristo, o Senhor, Ele reconciliou todas as coisas, pelo sangue da sua cruz. Ele trouxe a nossa vida. Nós que éramos estranhos às alianças eternas, nós que éramos inimigos por causa das obras malignas, por causa do pecado, no corpo da sua carne, mediante a morte do seu sangue, Ele nos reconciliou para nos apresentar perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Receba, mano. A reconciliação trouxe santidade. A reconciliação trouxe para nós a isenção da culpa. A reconciliação trouxe para nós espiritualmente o fim da repreensão. Nos tornamos irrepreensíveis em Cristo, porque fomos selados por essa reconciliação. E aí ele diz, há uma responsabilidade de um modus vivendi atribuído por essa reconciliação. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Então é por isso que você está aqui alicerçando a sua fé com base na reconciliação que Cristo trouxe, porque é dessa forma que você e eu não nos afastaremos da esperança deste evangelho, desta graça pregada às nossas vidas. Amém? Temos que alicerçar a nossa fé, nosso modus vivendi nesta verdade. E para que nós possamos compreender e concluir esse pensamento nesse momento devocional, queridos, em Cristo, uma vez que fomos reconciliados, Ele também nos deu uma missão, o ministério da reconciliação. Aleluia! Isso está em Romanos 5:10 e em 2 Coríntios também. Vamos ler rapidamente. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, olha, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos dele a reconciliação. E uma vez com essa reconciliação, o que nós vamos fazer? Sentar e ficar ouvindo mensagens o resto da vida até Jesus voltar? Não. Olha o que diz 2 Coríntios 5:18 a 20. Aleluia. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você e eu estamos aqui transbordando de uma palavra de reconciliação, porque essa é a verdade da graça que importa, pela qual vivamos para o inteiro agrado de Deus. Versículo 19, a saber que Deus estava... versículo 20. Eu vou repetir, para que a referência fique correta. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. E o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus exorta, orienta, mostra o caminho para os seus eleitos, por meio daqueles que foram cortados pela graça e que foram alcançados pela revelação da reconciliação. Receba essa mensagem, receba essa profundidade da riqueza. Isso não é um evangelho raso, não é um evangelho circunstancial, cheio de crendices, usos, costumes, hábitos humanos, cheio de hábitos rituais que levam as pessoas a ter pontos de contato da fé para acreditarem somente nas bênçãos e deixarem de lado o relacionamento com o abençoador. Ele nos reconciliou. É uma obra perfeita. E uma vez reconciliados, temos o ministério da reconciliação e nós vamos andar
transbordando dessa verdade, para que, por nosso intermédio, vidas sejam exortadas. Você tem um chamado. O ministério da reconciliação está sobre a tua vida. E se você não se sente reconectado, se você não se sente conciliado com Deus, receba a reconciliação agora. Você foi livre de toda acusação. Ele é contigo. Vamos orar? Pai amado e bendito, santo e poderoso, Deus eterno, vivo e verdadeiro. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo acesso que estamos tendo à revelação. Fomos reconciliados, Senhor, pelo sangue da nova aliança. Fomos trazidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora temos um ministério. O mistério da reconciliação trouxe para nós um ministério para transbordarmos desse favor, desta fé, desta submissão total ao teu chamado. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado. Que essa palavra corra, que essa palavra edifique, fortaleça e abençoe a vida dos teus eleitos. Em nome de Jesus, para a tua eterna glória. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, Ele é bom o tempo todo. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu temo e tremo por estar na presença do Senhor. Eu creio que este momento devocional vai gerar movimento da nossa fé. Releia os textos, leia o contexto. Durante a semana, peça ao Senhor que se revele cada vez mais a sua vida e tome posse do ministério da reconciliação que Ele liberou sobre a sua vida. Até a próxima segunda, eu espero por você. Graça e paz, Ele é contigo. Amém.